Quando Deus colocou esse texto no meu coração e o pastor Gerson começou a ler o texto introdutório sobre o poder do Senhor e a quem somos nele, o Espírito Santo confirmou esse texto aqui. Aleluia. E nós vamos meditar ao longo deste mês, em alguns momentos devocionais, porque nós estamos encerrando o primeiro semestre do ano. O mês de junho encerra o primeiro semestre. Estamos encerrando debaixo da presença, da glória de Deus, do cuidado de Deus, em batalha, mas o inimigo é vencido. Aleluia. Diz-nos a palavra do Senhor, capítulo 6, verso 9 de Mateus em diante. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Um final de semana, aleluia, onde nós estamos encerrando as atividades do fim de semana e ao mesmo tempo abrindo uma nova semana diante do Senhor. E estamos no culto de celebração, uma noite bastante fria para quem está nos acompanhando pela internet e não é aqui do Rio Grande do Sul. A temperatura aqui está abaixo de 10 graus, deve estar na casa dos seus 9 graus, talvez 8, não sei, mas está frio hoje, bastante frio, e a igreja está repleta de irmãos e irmãs. Alguns não puderam estar, serão alvos da nossa oração. Oramos pelo meu filho João Pedro, está um pouquinho de febre, peito atacado, mas Jesus hoje vai visitá-lo com cura. Oramos pela esposa do irmão Daniel e irmã Ana também, por sua saúde, está acompanhando de casa. Irmã Janaíra também pede as nossas orações. Irmão Paulinho, nosso evangelista Paulinho, vamos incluir na oração nosso companheiro. Então, Maneusa, dores no ouvido. São situações típicas dessa época, mas nós vamos orar, porque o Senhor é o dono do tempo, é Ele que estabelece os tempos e Ele é poderoso. Os avós da irmã Franciele estão hospitalizados, vamos orar por eles. Então são muitas necessidades. Em seguida nós vamos estar já apresentando essas causas ao Senhor, mas mesmo eu falava que com a ausência desses irmãos, nós estamos aqui com um bom número de irmãos e irmãs cultuando a Deus, a casa quase cheia, né? Graças a Deus, irmãos que estão na galeria, Deus abençoe, aleluia. Estamos felizes. Tem alguns irmãos que nos dão a alegria da visita. Quem é que está pela primeira vez conosco aqui? Levanta a mão, primeira vez aqui. Olha aí, irmãos, ó. 1, 2, 3. Tem mais uma mãozinha que não se levantou lá, mas daqui a pouco vai ser apresentada, não é? São bem-vindos em nome de Jesus. Pela primeira vez estão com a gente, irmãos. Bem-vindos. Deus abençoe vocês. Quero apresentar o irmão Everton e a irmã Janaína de Santa Maria. Aleluia, bem-vindos. É a mana ali da irmã Itatiaia, não é? E eu disse para eles que aqui no Santa Cruz tem quartel, eles são militares, né? Dá para vir para cá. Nós arrumamos uma casa em Vera Cruz, que é bom aqui de morar, né? Bem-vindos, queridos, estão com a gente, estavam ontem e já estão aqui novamente. Que o Senhor os abençoe. Irmão Everton é músico, canta, daqui a pouco dá uma oportunidade irmão Everton cantar um hino também nessa noite, em nome de Jesus, louvar Jesus aqui. Edmilson, a Luana, o Caleb, onde estão, por favor? Bem-vindos, Deus abençoe. Samuel e a Paloma, bem-vindos, Deus abençoe vocês. Eu queria apresentar a irmã Simone com a sua casa também. Por favor, irmã Simone, fica de pé, por gentileza. Seu filho, eu não lembro o nome, o Júnior, não é? Irmã Simone é a esposa do saudoso pastor Erasmo. Nós tivemos alguns meses atrás ali levando uma palavra, quando na despedida do corpo do pastor Erasmo. Estivemos lá outro dia com a irmã Rose orando. Que bom vê-los aqui nessa noite. E eles vêm num propósito muito especial. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês, sintam-se bem com a gente, juntamente com todas as pessoas que os acompanham. Lá temos duas irmãs lá ao fundo também. Sejam bem-vindas, Deus abençoe. Não tem aqui o nome de vocês, mas sintam-se bem conosco. Ao lado da irmã Elisângela temos alguns irmãos também ali. Bem-vindos, Deus abençoe vocês.
Vamos ficar de pé, vamos dar as boas-vindas uns aos outros, em nome de Jesus. E a Giovana, dá uns prazer assim, Giovana. Giovana é priminha da nora, da Isis, é lá de Restinga Seca, bem-vinda. Veio passar o fim de semana aqui, não é, em Santa Cruz e Vera Cruz, e já gostou da igreja, já ficou para o culto de domingo. Deus te abençoe, Giovana, uma alegria, viu, te rever, te receber aqui nessa noite. Vamos dizer que todos são bem-vindos em nome de Jesus. Depois, enquanto cantamos, você estenda a mão para quem está perto de você, para um visitante, diga a paz do Senhor, e viu, em nome de Jesus. Vamos dizer: sois bem-vindos em nome de Jesus, amém. Está ao lado Davis, lá, seja bem-vindo, Deus te abençoe, sinta-se bem conosco. Quero estar assentados, meus irmãos, pedir a fineza da nossa mídia, colocar a nossa agenda. Nós estamos iniciando um mês de muitas atividades. Hoje o nosso culto inicia uma série de estudos sobre vencendo a ansiedade. Será tratado hoje, domingo 22, domingo 29, e essa temática, vencendo a ansiedade. Hoje Deus colocou no nosso coração com o diácono Tiago vai trazer a palavra. E eu achei no domingo passado que era eu que pregaria hoje, mas o Senhor disse: não, é o Tiago. Quando eu falei com ele disse: Deus já disse para mim, pastor, já estou estudando o tema. Eu digo: amém, glória a Deus. No próximo domingo será a ceia do Senhor. Vai estar conosco aqui o pastor Guilherme, aqui de Santa Cruz, trazendo a palavra do Senhor. Será um momento muito especial da igreja, a nossa celebração da ceia de junho. Quero convidar os irmãos para não esquecerem da campanha do quilo, seus propósitos missionários. Vamos estar na presença de Deus celebrando esta ceia com muita alegria. Talvez iniciemos meia hora mais cedo, eu aviso aos irmãos, durante a semana. Dias 14 e 15, irmãos, teremos aqui a primeira conferência. Eu ia colocar um nome na conferência e deixei só como conferência mesmo, né? Aleluia, seria conferência profética, tá? Mas é uma conferência nessa área, porque a mensagem é profética. Missionário Ronaldo Estevam, de Minas Gerais, vai estar conosco. Sábado de noite aqui na sede. Estou definindo se domingo vamos para a Belém pela manhã ou não, mas sábado e de noite, domingo de noite aqui na sede. Venha com o coração aberto. Missionário Estevam, uma das características do ministério dele é que após o culto ele fica orando por vários irmãos após o culto. Então, não é, se você já precisa de oração, nós estamos orando todos os cultos. Quem opera é o Senhor, mas Deus usa pessoas em funções específicas, e vai ser uma bênção aqueles dias 14 e 15. Tá aí já a chamada, esse é o missionário. Olha, tá bonito esse negócio aí, viu? Aleluia, vocês estão rápido aí na mídia. Missionário Ronaldo Estevam, 22, domingo do dia 22, que horas é o nosso culto? Juntos, que horas é o nosso culto? 9 horas da manhã, jejum, oração, consagração, palavra de Deus. Já vamos começar a agradecer aqueles que estão no propósito de buscar de Deus vencer a ansiedade. Foi cantado aqui que o nome de Jesus é poderoso para quebrar os laços da depressão, da ansiedade. Você já vai vir para cá agradecendo dia 22, viu? Vai ser pela manhã, porque à noite nosso Ministério Up vai louvar na feira da produção. Amém, irmãos? Vão estar louvando lá na feira.
é um momento gospel, encerramento da feira. Quero lembrar que a igreja vai para a feira. Nós somos talvez a única igreja no estado. No estado somos a única, quiçá do Brasil, que vai expor numa feira. É a segunda feira que a igreja tem um estande de relacionamento na feira. Nesse estande de relacionamento, ano passado, vidas se entregaram para Jesus. Foi orado por pessoas choravam ali recebendo a oração. E é um lugar parece tão diferente como era o de Zaqueu, quando ele estava em cima de uma árvore e encontrou com Jesus. Assim é lá o encontro com Jesus. Então nós vamos para a feira. O projeto Pão da Vida vai estar lá com o material sendo entregue, comercializado para realizar a função de angariar fundos, não é, para o Pão da Vida. Então dia 22 nós não teremos culto à noite, somente pela manhã. E o dia 29 encerraremos o mês aqui já num culto de gratidão com a temática Vencendo a Ansiedade. Eu quero que se coloque diante de Deus familiares seus, além da sua vida, que precisam ter um encontro com o Senhor. Esse mês é o mês do encontro. Após encerrarmos o culto, para não tomarmos um momento aqui durante o culto, nós temos um assunto com todos os obreiros, obreiras, líderes. Nós vamos conversar um pouquinho e orar um pouquinho mais depois do culto aqui. É a segunda vez que eu faço isso. Já fiz em outro momento de irmos um pouquinho além depois do culto em oração, e hoje nós vamos de novo um pouquinho além com alguns minutos de oração. Mas eu vou lançar um propósito de jejum e oração nesta semana, porque é muito importante e necessário. Faremos após o culto, teremos corrente de oração a semana inteira, não é? E jejum, porque estamos em batalha, estamos em guerra. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, mas nós precisamos estar posicionados em condições de guerrearmos, e não há outra posição de buscarmos as armas espirituais que não seja pela oração, jejum, consagração e a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Jamir estará louvando a Deus nesse momento. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Entrega os teus problemas ao Senhor. É o hino que nós vamos cantar. Glória a Deus. Peço oração pela Ana também. Está com problema na garganta. Entrega os teus problemas ao Senhor. Confia que Ele pode resolver. Espera tão somente que Ele te responda. Contudo, fique firme em oração. Por essa experiência eu já passei. Por isso é que eu posso te dizer que o Senhor é justo e te fará justiça. Espera confiante em oração. Basta chegar diante do altar de Deus e te entregar de todo o coração, pois o Senhor está provando a tua fé, mas em breve vitória te dará. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que às vezes pensas em desanimar. Parece que as lutas não têm fim.
Irmão, eu te aconselho, não desanime agora, porque tua vitória perto está. Confesso que às vezes eu também pensei que as lutas já não ia mais vencer, mas Deus me deu vitória, por isso eu canto agora. Espera confiante em oração. Basta chegar diante do altar de Deus e te entregar de todo o coração, pois o Senhor está provando a tua fé, mas em breve vitória te dará. Basta chegar diante do altar de Deus e te entregar de todo o coração, pois o Senhor está provando a tua fé, mas em breve vitória te dará. Mas em breve vitória te dará. Mas em breve vitória te dará. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Everson passa aqui, vai estar louvando a Deus. E com esse louvor eu convido você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta para a obra do Senhor. Dizime e contribua com alegria, porque as frentes de trabalho são muitas, os irmãos têm visto aí. Foi sexta-feira a inauguração do nosso projeto, pastor. Vai ficar rodando as fotos aqui para os irmãos verem. Foi uma bênção, diversas autoridades ali presentes. E foi, olha irmãos, um momento muito especial ali. Entramos cantando e adorando a Deus, porque nós cremos que o Senhor está fazendo coisas grandes por essa igreja, pelo povo de Deus. Estamos vivendo um momento muito especial. Então contribua com alegria, não por murmuração ou porque você está precisando, mas doe com alegria, porque com certeza o Senhor se alegra, amém? Aleluia. Eu desejo cumprimentar a amada igreja, a noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor. Antes de cantar, meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra e eu preciso ler com os irmãos. Então, abramos as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo de número 4. Vamos estar lendo o provérbio 24 desse capítulo. 24 não, 23, meus irmãos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A palavra do Senhor nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Também peço que abram as suas Bíblias no Salmo de número 119 e leiamos o versículo de número 11. Salmo de número 119, versículo de número 11, este muito conhecido de nós, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra vai ser pregada nesta noite e ela tem tudo a ver com esses dois textos, meus irmãos. Eu vou estar cantando o hino O Escudo. Se os irmãos podem louvar o Senhor comigo, me acompanhem e deem graças a Deus, porque Ele é o nosso escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé. Nosso missionário, o irmão Gustavo, vai estar passando aqui. Convidar as crianças, as professoras a passar aqui. E nesse momento vamos levantar um clamor em oração por todos aqueles pedidos que o pastor mencionou aqui, todos aqueles que os irmãos mencionaram. Em especial vamos orar também pelo nosso projeto Social Vida. Ali passou as fotos e foi um momento muito especial, então peço que os irmãos orem. Vamos orar, vamos levantar um clamor a Deus nesse momento para ouvir a palavra de Deus também. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. O Deus de milagres está nesse lugar. Levante a tua mão, vamos orar com fé. Pai, na tua presença nós continuamos, Senhor, a te adorar, glorificando, Senhor, o teu santo nome. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. E por isso, Senhor, nós te glorificamos e nos refugiamos debaixo, aleluia, da tua mão potente. Agora, Senhor, nós clamamos pelos pedidos de oração que aqui, Senhor, foi mencionado. Pai Santo, Pai amado, adentra, meu Deus, com a intervenção divina em cada casa, em cada lar, aonde, Senhor, estas pessoas estão. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que está no nosso meio, aleluia. E nós podemos sentir a Tua presença, Senhor, que haja testemunho do milagre, através do clamor da Tua noiva, através do clamor da Tua igreja.
No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos, Senhor, também pelas crianças que vão ao culto infantil, que haja a manifestação da Tua glória também lá, Senhor, aos pequeninos, o batismo com o Espírito Santo, que haja o mover do Teu nome, Pai. Oramos pelo Teu servo que aqui vai ministrar, ser dispenseiro da Tua palavra. Ousa uma vez mais confirmando, Senhor, a palavra ao coração dele. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e já Te agradecemos, no nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aproveite que você está de pé e abra sua Bíblia junto comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 até o versículo 7. Todos encontraram? Digo amém. Palavra do Senhor. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe deu e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Antes de você sentar, olha para o irmão que está do seu lado, e um de vocês, escolha quem vai falar primeiro, diga assim: levanta, a sua viagem é longa. Agora fala com mais força: levanta, a tua viagem é longa. Agora o outro irmão que ouviu você falar vai dizer: Deus já está no teu futuro. Diga com mais força: Deus já está no teu futuro. Sente glorificando o nome de Jesus. Glorificado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração. O objetivo maior quando entramos no templo, na casa de oração, é adorarmos o nosso Deus. E nós estamos aqui em adoração. E a partir dessa noite, num propósito de palavra, pois estamos no ano da palavra, aqui na Assembleia de Deus de Veracruz. E a palavra de Deus, ela é tão penetrante, que ela entra na divisão de corpo, alma, juntas e medulas. E ela transforma o ser. Ela transforma o ser humano. É através da palavra de Deus que Jesus, quando disse a Nicodemos: é preciso que você nasça de novo. A palavra é fonte, é vida, e é ela que nos faz nascer de novo. Entendamos que precisamos todos os dias nascermos de novo, todos os dias sermos regenerados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. O tema desse mês de junho, proposto pelo nosso pastor presidente, é ansiedade. E junto à ansiedade estão atrelados outros sentimentos, e nós podemos dizer com toda certeza, porque isso é pesquisa científica, outras doenças.
Então eu quero te adiantar que por mais que você tenha dúvida, por mais que você pense ou já ouviu falar que a ansiedade não é bem de fato uma doença, eu garanto, pela ciência, pelo estudo, ansiedade é uma doença. Assim como depressão é uma doença, assim como síndrome do esgotamento é uma doença. Termos comuns hoje em dia como burnout, que é um esgotamento, quando você já não consegue mais fazer a simples tarefa que você faz no dia a dia. Isso tem acometido muitas pessoas. Há quem diga que nós estamos diante do mal do século, a doença da mente. E para quem é cristão, para quem é conhecedor da palavra de Deus, sabemos que vai muito além da doença da mente, e sim da doença da alma. Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, ele fez um dia uma observação, uma comparação. Ele diz que o corpo físico de uma pessoa pode sangrar. Para quem não sabe, nós temos de 7 a 10 litros de sangue no nosso corpo físico. E Freud disse que a alma pode sangrar tanto quanto o corpo humano. E quando um corpo humano chega no índice mínimo de sangue que ele tem, a partir de uma hemorragia, ele falece, ele morre. E eu preciso te dizer que a sua alma, ela também pode se esvaziar. Pode se esvaziar ao ponto de você morrer. E nessa noite Deus te traz aqui para curar a tua alma, para transformar a tua alma ferida. E sabe lá você, só você e Deus sabem os motivos pelos quais a sua alma está ferida, está abatida. Talvez seja um assunto entre você e Deus, talvez nem a sua família saiba, mas tem um que sabe todas as coisas. Tem um que vê todas as coisas, tem um que sonda os teus pensamentos, conhece os teus pensamentos, conhece a dor da tua alma. E Ele é o médico dos médicos, e Ele está aqui essa noite para te curar. A alma é o centro das nossas emoções, assim como o corpo é o centro das nossas sensações, os sentidos, o olfato, o paladar, a visão, a audição. A alma é o centro das nossas emoções. Emoções são para quem tem dinheiro e para quem não tem. Emoções são sentidas por pessoas que têm poder, que têm títulos, e para aquelas que não têm nada. Emoções são peculiares a todos os seres viventes, ou seja, a todos nós. Assim como o homem mais poderoso do mundo pode ter picos de alegria e picos de tristeza, o menor dos menores também vai ter os mesmos sentimentos, pode ter as mesmas feridas na alma. Então, sentimento é comum a todos, emoções são comuns a todos, a pessoas frágeis, as pessoas fortes, as pessoas instruídas, as pessoas analfabetas, qualquer uma delas sentem emoções. Charles Spurgeon, que foi um dos grandes pregadores, considerado o príncipe dos pregadores, estudados por muitos nas academias de teologia até hoje, é a grande referência. E ele certa vez estava pregando na Inglaterra, num templo, e de repente um alvoroço se formou. Alguém gritou lá que havia um incêndio, e aquelas pessoas saíram desesperadas daquele templo. E nessa saída desesperada, desenfreada, muitos caíram, foram pisoteados e muitas pessoas morreram. E ele, que é até hoje considerado o príncipe dos pregadores, passou os últimos dias da sua vida mergulhado numa depressão. A biografia dele conta que a sua esposa dizia: você não vai pregar mais? Você não vai mais abrir a sua Bíblia para pregar? E ele dizia: como que eu vou pregar se na última vez que eu preguei pessoas morreram? Talvez faltou a ele alguém que pudesse escorar do lado, ajudá-lo, estendê-lo a mão para sair da depressão. O fato é que Charles Spurgeon passou os últimos dias da sua vida mergulhado nessa depressão. Ele viveu crises profundas, ele sofreu por causa disso. Então, mais uma vez eu quero te garantir e te afirmar: ansiedade é doença, depressão é doença, burnout, bipolaridade é doença. Ainda que talvez algumas pessoas mais antigas digam, e é normal, e não podemos culpar
culpá-las por isso, não podemos criticá-las por isso, porque vieram de uma outra cultura, de um outro aprendizado, em tempos em que as informações não eram tão comuns ou tão fáceis de chegarem até nós. Alguém vai dizer que depressão, que ansiedade é frescura. Não, isso não é bem assim. Não é doença. É doença sim. É doença. Assim como o seu estômago, quando ele está com alguma doença, você precisa tomar um remédio. Assim, quando você sente que o seu coração não está batendo da forma correta, que você está tendo palpitações, você precisa ir até um cardiologista. Quando você tem problemas no seu pulmão, você vai procurar um médico, porque você sabe que pode ser algo, ou você pensa que pode ser algo mais sério. Quando você sente e percebe os primeiros sinais de doenças na alma, você também precisa ser tratado, você também precisa ser curado. Esse mesmo pregador Charles Spurgeon disse: a ansiedade não tira a aflição do amanhã, ela somente tira a energia de você hoje. Ao passo de que quem tem ansiedade pensa que estar preocupado, estar ansioso com o que pode acontecer amanhã vai diminuir os riscos do que irá acontecer amanhã, quando na verdade a ansiedade está roubando a sua energia, está roubando as suas forças e o impedindo de seguir adiante, o impedindo de cumprir os propósitos de Deus, de fazer a vontade de Deus. E você não enfraquece apenas no seu corpo físico, na sua mente, mas você enfraquece o seu espírito. E você começa a sentir um distanciamento de Deus. E é nessas brechas que Satanás, com seus dardos inflamados, atinge crentes que há muitos anos estão firmes na fé, mas que de repente se sentem fracos e vão caindo, vão enfraquecendo. A ansiedade tem a capacidade de tirar a energia de você hoje, porque através da energia de hoje você vai construir o seu amanhã. A palavra ansiedade é uma palavra bíblica. A palavra traduzida pelo grego comum é turbazo. E o que quer dizer essa palavra? Turbazo quer dizer estrangulamento, ânsia de morte. Quando você está com alguma coisa, com uma corda ou até alguém sufocando você. Essa é a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra na tradução da Bíblia. Então, quando você sente que alguma coisa está te oprimindo, alguma coisa está te sufocando, a ponto de você não conseguir respirar, é porque a sua saúde mental, a sua saúde da alma precisa de atenção, precisa de cuidado. Há exatamente 10 anos atrás, distantes do caminho do Senhor, eu sofri um acidente de moto. Eu fiquei 5 dias no hospital. E quando eu cheguei em casa, depois da internação, eu estava um dia dormindo à noite sozinho, e acordei e tive pela única vez, e queira Deus que eu nunca mais tenha esse sentimento, eu tive uma crise de ansiedade. E eu senti exatamente isso. Senti como se alguém estivesse me estrangulando. Sensação de morte. Parecia que eu ia morrer. Faltava-me o ar. Então, quando a medicina, quando a ciência diz que uma crise de ansiedade pode ser comparada a um sufocamento, não está exagerando nem um pouco. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui hoje que já se sentiram assim em algum momento, já se sentiram estrangulados, sem conseguir respirar, mergulhados numa crise de ansiedade. E aí eu fico pensando nas pessoas que sofrem desse mal todos os dias, pessoas que precisam ser medicadas diariamente por crises de ansiedade, para controlarem a sua ansiedade. E eu fico imaginando a dificuldade que é. Mas nessa noite, eu não estou tomando esse púlpito aqui como alguém que entende de ansiedade, porque nem doutor eu sou. Apenas estudei, à luz da Bíblia é o tema. Mas eu estou aqui como profeta para dizer para você que o Senhor do Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Médico do Médico, está aqui nessa noite para curar a tua alma. Aleluia. Nessa noite,
O melhor medicamento para sua ansiedade, para sua depressão, para sua bipolaridade chama-se Jesus Cristo. É Jesus, é Ele. Aí você vai dizer, mas eu devo ignorar a medicina? Devo afastar-me dos remédios, do tratamento? Não. É uma doença que precisa ser curada, tratada, com os olhos, com as mãos de profissionais. Quando você está com um problema no coração, você vem, você pede oração para o pastor da igreja, você pede para os presbíteros te ungirem com o óleo da unção, mas depois daqui, você vai para um médico, você vai para um posto de saúde, você vai para um hospital, honra, o mérito nunca vai ser do presbítero que te ungiu, não vai ser do pastor, não vai ser do irmão que orou, não vai ser do médico, não vai ser do cardiologista, o mérito não vai ser do psicanalista, não vai ser do psicólogo, o mérito sempre vai ser do Senhor Jesus Cristo. É Ele que capacita o médico para cuidar de você. A palavra de Deus está te dizendo, Deus é um Deus de milagre, mas o milagre pode chegar através de um tratamento que talvez você esteja fugindo. A cura pode chegar a partir de um tratamento que você está ignorando, que você está achando que é bobagem. Deus está te dizendo, eu capacito alguém que pode cuidar de você, que vai ser as minhas mãos de cuidado sobre a sua vida. O que é depressão? Depressão é o excesso de passado. O que é estresse? Estresse é o excesso de presente. E o que é ansiedade, que é o tema? Excesso de futuro. A palavra preocupação vem de pré, ou seja, vem antes. Você está se ocupando de uma coisa que ainda não aconteceu. Só que você entra num círculo vicioso e você começa a gostar disso, gostar de estar preocupado. E lá no seu subconsciente algo parece que diz para você que se você se preocupar agora com algo que pode acontecer, você diminui os riscos disso acontecer. O que é um grande engano. É uma preocupação que só esgota você, que só esgota você. Então tudo que está desequilibrado vai gerar problemas. Se você tem um passado desequilibrado, vai te gerar uma depressão. Se você tem um presente desequilibrado, onde você não consegue dosar, medir o tempo das coisas e a proporção que cada uma delas deve ter na sua vida, inclusive diante de Deus, o tempo da oração, o tempo da consagração, o tempo do culto. Se você tiver um desequilíbrio, você vai ter uma doença chamada estresse. Se você começar a se preocupar muito com o que há de acontecer ou o que pode acontecer, você vai ter um desequilíbrio e você vai desenvolver uma doença chamada ansiedade. Cuide de você, equilibre. Mas como aprender a dosar essas coisas na vida da gente? Antigamente, quando nós acordávamos, a primeira coisa que nós fazíamos, quando levantávamos da cama, íamos ao banheiro. Quase todo banheiro tem um espelho. E a primeira coisa que você fazia era se olhar no espelho. A cara amassada, inchada de sono, a cara que ninguém quer mostrar de manhã cedo. Mas você se olhava no espelho e você via a realidade. Você via quem você era. O que nós temos feito ultimamente? Tem gente que dorme com o celular ligado.
Tem gente que ao acordar, antes de escovar os dentes, antes de fazer as suas primeiras necessidades da manhã, está olhando a vida dos outros, está cuidando da vida dos outros, sabe dos problemas, das dificuldades, da roupa nova, do carro novo, da viagem que um monte de gente fez, mas não consegue olhar para si mesmo, não consegue olhar para o seu rosto e encarar as suas mazelas, encarar as suas dificuldades, reconhecer às vezes que precisa de ajuda. E Deus está te dizendo: não está na hora de você trocar o celular, a rede social, por um acordar, um despertar na presença do Senhor, com uma oração fervorosa que vai mover os céus, que vai abençoar você, que vai fazer você sair de casa abençoado na unção do Espírito. Olhe para você, ao invés de olhar a vida dos outros, de ficar preocupado com o que os outros estão fazendo. Então, antes de você procurar um especialista, e eu estou falando para alguém agora que ao ouvir isso começa a se identificar: eu preciso ter atenção com algumas coisas. Talvez eu esteja desenvolvendo um quadro de ansiedade, talvez eu esteja desenvolvendo um quadro de depressão, talvez não desenvolveu ainda, mas está no caminho para isso, porque você está desatento, porque você não está vigiando. Palavra da Santa Ceia no próximo domingo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estamos examinando a nós mesmos? Ou estamos preferindo examinar a vida dos outros, fuxicar a vida dos outros? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É palavra de Deus. Não é médico, não é psicanalista, não é psicólogo que está falando, é a palavra de Deus, é a palavra do Deus Altíssimo que diz: olhe para dentro de você e examine-se. O texto que lemos é sobre Elias, o profeta do fogo. Elias orou e desceu fogo do céu. Elias foi quem meteu o dedo na cara do rei e disse: não vai chover, sobre a minha palavra não vai chover. Homem de Deus, agora se vê fugindo, se colocando em perigo. Observe que Elias não foi mandado para o deserto. Ninguém chamou Elias para o deserto. Ele foi para o deserto porque ele quis. A palavra de Deus te confronta. Será que a sua vivência, as suas atitudes não está te colocando em perigo? Será que o deserto que você atravessa hoje não foi você que se colocou nele? Examine-se. O Senhor está te chamando. Segundo a minha palavra não vai chover. Elias era um homem de Deus. Mesmo assim, no capítulo 19 que nós lemos, Elias mostra-se um homem de carne e osso, como eu e você. Apóstolo Tiago, na sua epístola capítulo 5, versículo 17, diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Se eu perguntasse aqui hoje, você queria ter a intimidade com Deus que Elias tinha, para orar e cair fogo do céu? Você ia dizer: claro que eu queria, claro que eu queria estar cheio da unção, cheio do azeite. Se eu perguntasse se você gostaria de ter a mesma ousadia que Elias teve de afrontar o rei, você diria: eu quero ter essa mesma ousadia. Se Elias, tendo a intimidade que tinha com Deus, fugiu para um deserto, quem somos nós? Mas nessa noite, Deus está aqui para dizer que não importa para qual deserto você fugiu, o mais longe que você possa ter ido da presença do Senhor, Deus providencia anjos para te buscar onde você estiver, para te dar pão, para te dar água, para te levantar e para te dizer: ei, levanta, porque a caminhada é longa, não é aqui o teu fim, não acaba aqui.
aqui. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto o Espírito Santo de Deus trabalhando em corações. Pode ser uma noite mais silenciosa, não tem problema, nós somos pentecostais e estamos acostumados com o mover dos céus, mas hoje tem anjos curando aqui dentro, hoje tem anjos curando almas aqui dentro. Receba a cura em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A Bíblia está dizendo que o homem que orou para o fogo é o mesmo homem que continua sentindo, continua tendo sentimentos. Toda vez que você olhar para o pastor da igreja, lembre-se que ele também é homem como eu, como você, que também tem sentimentos, que também tem os seus dias difíceis. Ei, esposo, mesmo que você considere a sua esposa forte, mulher destemida, mulher guerreira, base forte do casamento, do lar, ela também tem sentimentos, ela também pode ter os seus dias difíceis. Ei, esposa, o seu marido pode ser considerado por você um super-herói que não usa capa, mas tem horas, tem momentos que ele chega em casa e tudo que ele precisa é do seu ombro, do seu colo, do seu abraço, porque ninguém é de ferro. Se um profeta com a intimidade que tinha passou por isso, nós também passamos. Nós também temos os vales, os dias difíceis, os dias maus. Saiba ser amparo para o seu esposo, saiba ser amparo para a sua esposa, saiba ser amparo para o pastor, saiba ser amparo para o corpo ministerial da igreja. Aleluia. Nunca haverá ninguém forte o suficiente a não ser aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você na cruz do Calvário. Deus está dizendo: você não precisa colocar a capa, você não precisa se vestir de super-homem nessa noite. Desvista-se da capa de super-herói, deixa a máscara cair, se humilhe aos pés do Senhor, reconheça que você não é forte o suficiente para conseguir sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda a Deus, peça ajuda à igreja. Você não está sozinho. O médico dos médicos quer te curar, e Ele preparou esta igreja com servos, servas que podem te ajudar na oração, na caminhada. Liberte-se da sua dor. Jesus quer te curar. Aleluia. Grite bem alto comigo agora: Jesus é o remédio. Grite: Jesus é o remédio. Jesus é o remédio. Jesus é o remédio. Aleluia. As emoções te fazem depender, e você tem uma escolha. As suas emoções podem ser dependentes de homens, ou as suas emoções podem ser dependentes de Deus. A escolha é sua. Você lembra de Ana? Ana queria um filho. Sua madre estava cerrada. Ela vai ao templo. O sacerdote que devia ajudá-la naquele momento até zombou dela, mas ela disse ao sacerdote Eli: eu não preciso de você, eu preciso de Deus. E Eli, entendendo o que estava acontecendo, disse: vai para a tua casa. Profetizou, a profecia se cumpriu. Ana teve a bênção que ela orava, pela qual ela pedia, pela qual ela orava. Pare de ser quem você nunca vai ser. Nós esquecemos desse texto. Elias era um homem semelhante a nós. E eu preciso te dizer que é normal, às vezes, nós queremos abandonar tudo. Não é feio. Não é feio. Aquele dia que você está diante de tanto problema, de tanta luta, que você pensa em largar tudo. Elias quis largar tudo.
Elias fugiu para o deserto e pediu: Senhor, se tu quiseres, me leva. Ele desejou a morte naquele dia mau, naquele dia difícil. Não é feio você ter um sentimento passar pela sua cabeça, desistir de tudo, mas antes de desistir, lembre-se que Jesus está contigo e que Ele já pagou o preço maior por você. Ele já pagou o preço que você não poderia pagar. Ele pagou o preço que te resgatou. Ele pagou o preço. O sangue dele lava as tuas vestes. O sangue dele te purifica. O sangue dele te faz herdeiro da vida eterna. A melhor coisa é mostrar a sua fragilidade, porque quando você a mostra, você está indicando para aqueles que te amam: ei, essa é uma fraqueza minha, me ajuda. É porque a gente tem mania de querer ser o super forte, a super forte, não demonstrar nossas fraquezas, e às vezes nós estamos sofrendo, sorrindo. Muitas vezes o nosso coração está dilacerado, mas a gente vem para o culto, a gente vem orando, a gente vem cantando. Aí o irmão pergunta: tudo bem? Graças a Deus. Mas só Deus sabe a oração da madrugada, só Deus sabe a oração, joelho no chão, na calada da noite, pedindo misericórdia ao Senhor. Então não esconda as suas fragilidades, compartilhe as suas fragilidades. Esteja atento aos escolhidos de Deus, aqueles que Deus colocou ao seu lado, seja no seu lar, seja na igreja, seja no trabalho. Deus faz como Ele quer, a hora que Ele quiser, usa quem Ele quiser. Compartilhe as suas dores. A segunda parte do versículo diz: e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. Elias, o profeta, com problema na alma, continuou orando. Ele não parou de orar. Ana, com problema na alma, continuou orando, não parou de orar. E depois que a bênção veio, ela continuou orando em gratidão a Deus. Jesus, momentos antes da sua crucificação, chamou 11 dos seus discípulos. Por que não 12? Porque um deles já tinha saído para trair Jesus, para vendê-lo. Ele chama 11, vai para o Getsemane. Mas quando ele chega lá no Getsemane, ele chama 3 e compartilha com eles, e fala com eles o que ele estava sentindo, angustiado até a morte. Jesus estava e compartilhou com pessoas que naquele momento poderiam lhe ajudar. Jonas, dentro de um peixe, orou, clamou por misericórdia, e Deus o ouviu. No dia da tua angústia, clama a mim e responder-te-ei. No dia da angústia, clama a mim e responder-te-ei. Um dos grandes filósofos da igreja no século IV acreditava que não existia passado, nem presente e nem futuro. O conceito era mais ou menos assim: o seu passado define no presente, o seu futuro define no presente. É como se você ficasse se ocupando das coisas do passado, o seu presente vai ser afetado por isso. Se você ficar se ocupando com as coisas que não aconteceram ainda, o seu presente vai ser afetado por isso. É um conceito básico que nós precisamos observar. Então, se a gente não decidir hoje organizar a nossa vida, a gente vai ter um excesso de passado, nós vamos ter um excesso de futuro, e o nosso presente vai ficar doente. E essa doença pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão. Você lembra da mulher adúltera? Quando ela chegou até Jesus,
Ela tinha um excesso de passado, pecados queriam apedrejá-la, queriam matá-la. Excesso de futuro, sua condenação à morte. O momento presente resultava num estresse enorme para aquela mulher. Mas Jesus olhou para ela e disse: vá e não peques mais. Naquele momento Jesus estava curando o passado dela, estava curando o presente dela, estava curando o futuro dela. Aleluia. O mesmo Elias que orou e caiu fogo, aquele que meteu o dedo na cara do rei, está numa crise. Crise. É normal ter crises? É normal ter crises. O que não é normal para o crente é ficar dentro da crise. Você pode ter crise, mas você não fica nela. Você pode estar num momento difícil, mas esse momento difícil vai acabar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, observe a palavra. A palavra não está dizendo ainda que eu pare no vale da sombra da morte, ainda que eu ande. Ou seja, não é para você ficar parado no meio dessa luta, é para você continuar caminhando, mesmo que seja se arrastando, mesmo que seja às vezes se agarrando no que você tem ainda. Continue caminhando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nunca mostre a sua fraqueza para todo mundo. Grandes homens já passaram por isso. Escolha as pessoas certas, ore a Deus e peça para que Deus mostre através do seu Espírito Santo quem são as pessoas que são possibilitadas, capacitadas para te ajudar no momento da tua angústia, no momento da tua tristeza. Aleluia. Elias, para onde você vai, Elias? Eu vou para o deserto. Fazer o que lá, Elias? Ah, Senhor, eu vou deitar debaixo de um zimbro. Para que, Elias? Eu quero morrer. Um dos sinais de uma pessoa que está com problema na alma, com feridas na alma, é o isolamento. Não se isole. Só vai ficar mais difícil, só vai piorar as situações. Quando você observar alguém no seu círculo de familiar, no seu círculo de amizades, que está se afastando, que está preferindo ficar isolado, atenção, ligue o sinal de alerta. Você é escolhido por Deus para ajudar. Estenda a mão, estenda a mão, não se isole. Ele foi ao deserto, deitou-se debaixo de um zimbro, pediu a morte e disse: já basta. É uma fala de alguém que está vivendo a vida só por aquele momento. Mas hoje Deus está te dizendo: não julgue a sua vida pela luta que você está passando agora. Não julgue o seu futuro pela dificuldade que você está enfrentando agora. Relembre de quantas vezes o Senhor já te abençoou. Relembre quantas vezes a bênção do Senhor te alcançou. Seja grato a Deus pela família que Ele te deu. Seja grato a Deus pelo emprego, pela igreja onde você congrega. Seja grato a Deus. O presente não define o seu futuro. Lembra o que nós falamos no começo? Deus já está lá no seu futuro. Deus já está lá na frente. Não é para você ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Não andeis preocupados. É palavra de Deus. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma, porque a viagem será longa. Talvez você esteja entrando nesse estágio perigoso de querer se isolar, de querer se esconder. Talvez a sua vontade seja estar dentro de um quarto fechado. Talvez a sua vontade seja não falar mais com ninguém. Talvez você esteja dizendo assim: eu não quero que ninguém dê palpite na minha vida, eu me resolvo. Lembre-se, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você tem fragilidades, mas tem um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a força para mudar situações,
para virar cativeiros. Em nome de Jesus, essa noite, cadeias serão quebradas. Cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Doenças da alma estão sendo curadas aqui em nome de Jesus. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras, sobre brasas. Interessante que no deserto não tem padaria, não tem padeiro passando. Como é que apareceu um pão? Como é que apareceu água no deserto? Deus está te dizendo que não importa a luta, se o diagnóstico do médico é contrário, se você já recebeu o diagnóstico de ansiedade, de depressão, se o médico já te receitou ansiolítico, antidepressivo, deixa o médico cuidar de você, mas se entregue aos pés do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu não quero mais tomar esse remédio por muito tempo, porque eu sei que Tu és poderoso para me curar, para transformar, para curar as feridas da minha alma. Tu és poderoso, Senhor. Esse zimbro não será o teu sepulcro, debaixo dessa árvore não será colocada a tua lápide. Levanta-te, o caminho ainda é longo. O Senhor renova as tuas forças nessa noite. Assim como o pão apareceu no deserto, nessa noite a palavra de Deus está te alimentando. O Espírito Santo de Deus está aquecendo o teu coração, está renovando as tuas forças, está renovando as tuas esperanças. Nessa noite tem anjo de Deus aqui, provendo a sua vitória, provendo a solução do problema, provendo. O teu final não será debaixo deste zimbro, debaixo desta árvore. O teu final não é aqui. Para finalizar, Salmo 42, versículo 5: Por que te abates, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Quantos podem dizer essa noite: eu espero em Deus, eu espero em Deus, eu espero em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Deus tem falado aqui deste altar. Nosso irmão de Santa Maria, que esteve aqui louvando, irmão Everton, fez menção do texto da palavra da ceia passada. Pastor Eliezer pregou sobre, aleluia, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração. Deus tem falado, e Deus está falando aqui nessa noite. Foi pregado sobre o profeta Elias. Elias estava fugindo de Jezabel. Jezabel queria matar Elias. Então Elias estava fugindo da morte. Ele está fugindo da morte. E ele ora para Deus e diz assim: tira a minha vida, me mata. Mas se ele está fugindo da morte, por que ele está pedindo a morte? Porque o seu olhar estava turvado, estava sem direcionamento. E quando nós estamos nessa condição, com a alma abatida, primeiro hino cantado foi: por que te abates, ó minha alma? Fazendo alusão ao que o salmista no Salmo de número 42, aqui mencionado, e também no Salmo 43, versículo 11 do 42, ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Mas quando ele diz, faz essa pergunta para si mesmo, é um monólogo. Você já falou com você? Sim ou não? Quem é que já falou consigo aí? Então silêncio.
Quem nunca falou consigo mesmo não está normal, porque todo normal já falou consigo. Quantas vezes eu já disse: ô Eliezer, não é assim, Eliezer, não é por aí, não faça desse jeito, vai diferente, Eliezer, vai orar. Quando ele está falando consigo mesmo, ele diz assim no versículo 6: minha alma está perturbada dentro de mim. Minha alma está perturbada dentro de mim. Nós encontramos em dado momento o salmista dizendo assim: cordéis de morte têm me cercado, angústias do inferno se apoderaram de mim. Não é privilégio seu estar inquietado, conturbado, perturbado? Não é privilégio seu? Os homens da Bíblia assim andaram. Por que a Bíblia relata isso? Para mostrar que eles eram homens falhos, limitados, assim como eu e você somos, mas que servimos a um Deus supremo, Senhor, poderoso, majestoso, que já está no futuro e que quer que nós confiemos nele. Ele diz assim: eu estou perturbado. Digo ao Deus minha rocha, eu digo: por que te esqueceste de mim? Quem sabe você está dizendo assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não lembra mais de mim. O salmista também disse: por que te esqueceu de mim? Isaías diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Era para o povo de Israel, mas é para mim e para você. Deus não se esqueceu de ti, Deus não se esqueceu de você, Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por que eu ando lamentando? Versículo 9: por causa da opressão do inimigo. Versículo 10: meus ossos se esmigalharam quando meus adversários estão falando sem cessar: onde está o teu Deus? Estão zombando de mim os meus adversários. Qual é teu adversário? É uma enfermidade que zomba de ti? É uma situação financeira? É um familiar? É um luto? É algo que afronta a tua fé? É um adversário que está zombando e dizendo: onde está o teu Deus? E a tua alma anda aflita, angustiada, inquietada com o dia de amanhã. E a palavra diz que basta cada dia o seu mal. Não é para andar inquietado com o dia de amanhã, porque amanhã não pertence a você e nem a mim, pertence ao Senhor. Mas quando ele está inquietado, ele fala consigo e diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e Deus meu. Quero orar por você nessa noite. Aleluia. Quero orar por alguém que está. Nós estamos ao vivo de novo já? Conseguimos? Não estamos ao vivo? Não estamos ao vivo? Que coisa, nossa internet caiu. Mas o culto está sendo gravado, vai ser depois subido lá no YouTube. Estamos ao vivo? Voltamos. Graças a Deus, boa parte do nosso culto não pôde ir ao vivo. Aleluia. Isso são coisas tecnológicas. Acontece em qualquer lugar, pastor. É de fato, acontece. Mídia antes do culto, já agora reinicie sempre aqui, né? Para não ter problema. Mas você acha que nós estamos em guerra, sim ou não? Aleluia. Tem gente precisando dessa palavra, desta noite, para entender que Deus determina o futuro de paz para aqueles que confiam nele. Confiar no Senhor. Quando você está sofrendo de uma ansiedade tremenda, você deixa entrar um ponto de interrogação na tua fé. Mas o Senhor quer tirar o ponto da dúvida e colocar um ponto de exclamação, dizendo: sim, eu sei em quem eu tenho crido. Ainda que, aleluia, se levantem 1000, aleluia, 10.000, 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, todos eles poderão ser atingidos, mas eu não serei. Somente com os meus olhos olharei e contemplarei o Deus da minha salvação.
Nós queremos orar por você, fazer diferente convite. Obreiro também sente, obreiro também vive, obreiro também chora, obreiro também passa luta. Você falou algumas coisas aqui hoje sobre o pastor. A vida do pastor, ela vai de 100 a 0, de 0 a 100, de uma hora para outra, lidando com as nuances da obra e das situações humanas, pessoais. Choramos, perdemos sono, sofremos, aleluia. E alguns dias atrás eu disse: quem há dentre nós que não sofra, que esse pastor aqui também não sofra junto? E por esses dias temos chorado com alguns irmãos, temos perdido o sono com alguns irmãos, mas o Senhor, o dono da obra, é o Deus que determina o futuro de paz. Primeiro convite aos obreiros que queiram receber essa oração para frente. Vocês não vão orar para ninguém, quem quer receber, aleluia, aqui no púlpito, aleluia, vão louvando bem suavezinho, que eu vou estender o convite. A palavra foi pregada, todos precisamos, aleluia. Eu preciso, eu estou aqui, eu preciso. Você aí que precisa, que a palavra falou contigo lá na galeria, aqui na nave do templo, vem para frente em nome de Jesus. Vem para frente, vem para frente, vem para frente. O Senhor te levanta, o Senhor te põe de pé, o Senhor te levanta, o Senhor te dá convicção. Você está sofrendo, nós não abolimos o médico, nós não dizemos não vá ao médico, não, nós dizemos vá no médico, mas confia em Deus, porque o Deus de milagres é o mesmo Deus que cura a doença cardíaca e te cura da ansiedade. Ele cura os pulmões, Ele cura o coração e Ele cura a depressão. Aleluia. Há uma unção do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Há uma unção do Espírito Santo. Nós estamos em nome de Jesus declarando um mês de cura, um mês de cura, um mês de cura de alma, cura de coração. Excesso do passado que gera depressão, Jesus cura. Excesso de inquietação de futuro, o Senhor dá segurança a partir de hoje. Oh, aleluia, aleluia. Começa a falar com Deus aí. Se você pode explicar para o Senhor, explique com alta voz. Se você não pode, comece a falar em espírito. Fala na tua mente. Jesus visita a tua mente agora. O Espírito Santo, ele entra no teu coração e na tua mente, e ele recebe a oração que você faz agora, aí onde você está. E ele é poderoso. Oh, aleluia. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Esse lugar é lugar que toca o céu e toca a terra. Esse lugar é Betel, é casa de Deus. Aqui tocamos os céus e os céus tocam a terra. E na oração, aleluia, como Jacó via anjos que subiam e anjos que desciam, nesse momento a oração sobe e resposta desce. A oração sobe e resposta desce. Nesse momento, nessa noite, nesse ambiente, o Ramão de Candalamasteias, não há, me dá retorno, não há ambiente mais poderoso que o ambiente, aleluia, desta igreja. Não tem ambiente mais poderoso em Veracruz. Não há ambiente mais forte, mais poderoso do que esse ambiente que estamos vivendo, aonde estamos tocando o céu e o céu está tocando a terra. Tremam todos diante do Senhor. Aleluia! Grande é o Senhor dos exércitos. Grande é o Senhor dos exércitos. Grande é o Senhor dos exércitos. Vai trabalhando, Senhor Espírito Santo. Espírito da verdade, vai trabalhando. Espírito de Deus, Espírito que tem domínio sobre tudo e todos, segue trabalhando agora. Agora nós oramos. Visita o coração, visita a alma, visita, Senhor, a situação da inquietação.
Visita, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro a Ti pedindo, Senhor, graça abundante sobre cada vida. Meu Deus, nós oramos, aleluia, por situações de inquietação. Nós oramos por situações espirituais que queiram se estabelecer sobre vidas e lares, e nós repreendemos, declaramos: Deus de vida, Deus de paz, Deus de cura, Deus de salvação. Senhor, Tu é o Senhor que já levou sobre a cruz do Calvário as nossas dores, as inquietações da nossa alma, e nós deixamos tudo aos Teus pés. Deixa aos pés de Jesus agora. Pega, irmã, esse fardo pesado que está te inquietando, e deixa aqui, agora, aos pés de Jesus. Não importa o quão difícil seja, não importa, deixa aos pés de Jesus. Saia daqui aliviado pela presença do Espírito Santo, pelo fardo de Cristo que é leve. Senhor, nós Te adoramos e Te bendizemos, Senhor, pela multidão das Tuas misericórdias. Nós dizemos agora: Deus vivo, Deus santo, Tu és o Senhor da salvação desta igreja, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor deste povo. Em Ti são benditos, Senhor, a nossa vida, a nossa fé está firmada, Senhor. Em Ti somos abençoados. Sim, Senhor, pela Tua palavra pregada, nós rendemos graças e abençoamos cada vida em nome de Jesus, cada lar, cada situação em nome de Jesus. Desfaz as obras do maligno, concede cura agora, cura na mente, cura na alma, cura no coração, cura que desce do céu, cura no físico, em nome de Jesus. Declaramos a bênção, receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção, em nome de Jesus. Fique aí, meus irmãos. Aleluia. Tem alguém para aceitar Jesus entre nós? Levante sua mão. Quer entregar a vida para Jesus? Fique aqui para vocês orar, caso alguém venha. Tem alguém para aceitar Jesus? Levante a mão. Aleluia. Todos já conhecem o Evangelho, congregam. Tem alguém para voltar para Jesus nessa noite? Hoje pode ser a sua última oportunidade. Não sei se você terá outra amanhã. Então não rejeite, pode ser sua última oportunidade. Tempo de voltar para Jesus. Hoje é noite. Tem alguém que quer unção com óleo? Os obreiros estão aqui para ungir com óleo. Se alguém está enfermo, tem alguém enfermo, quer unção com óleo? Muito bem, graças a Deus. Não tem ninguém? Glória a Deus, a oportunidade está dada e o nome de Jesus é glorificado. Obrigado, queridos, aleluia. Muito bem, nós queremos agora, ainda em pé, vou convidar aos pais da Melissa Yasmin Severo da Silva, conduzi-la até o púlpito, também aqueles que acompanham nesse momento. Glória a Deus. Podem subir até aqui, os padrinhos aí da Melissa. Não sei se tem. Pode subir junto.
Que maravilha. Pode ir passando para cá. Aqui, ó, viu? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu vou pegar agora essa moça. Aqui tão bonita. Olha que linda, né? Esse pastor ia ficar bem de netinha, né? Aleluia. Glória a Deus. Né, irmã Isis? Glória a Deus. A Melissa Yasmin Severo da Silva, filha da irmã Débora, irmão Guilherme. Deus abençoe. Ela é uma riqueza no lar de vocês. Ela já está bronqueando com o pastor aqui, né? Isso que eu estou tentando falar baixinho, né? Ela é uma bênção e ela é uma herança do Senhor na terra. Nós não batizamos crianças, nós consagramos ao Senhor. Olha aí, está chegando uns remanescentes aí, viu? Nós consagramos ao Senhor como Jesus foi consagrado no templo pelo velho Simeão. Então nós vamos consagrar a Melissa Yasmin Severo da Silva ao Senhor. Agora, papais Guilherme e Débora, a Melissa é uma responsabilidade de vocês, como aqueles que recebem a herança do Senhor no lar, têm de cuidar, ensinar, mas especialmente apresentar Jesus a ela. Essa responsabilidade é de vocês. Vocês devem se comprometer nessa noite diante de Deus a apresentar o caminho chamado Jesus para a Melissa, caminho de congregar. E a palavra nos diz que é para ensinar a criança no caminho em que deve andar. Observe, não é para indicar o caminho, dizer o caminho é aquele, é para ensinar no caminho e dizer o caminho é esse que eu estou caminhando. Então, dessa forma, vocês precisam, diante de Deus, vocês têm responsabilidade de ensinar a Melissa. Nosso desejo é que ela seja uma bênção na vida de vocês, de toda a família, seja abençoada e guardada por Deus. Peço que você estenda suas mãos para cá e nós vamos orar, consagrando a pequena Melissa ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tenho nos meus braços uma dádiva preciosa do lar, Senhor, da Débora e do Guilherme, pequena Melissa que o Senhor tem dado. Eu oro consagrando ela a Ti. Livra ela do mal, dá a ela um crescimento, Senhor, aleluia, saudável, que ela possa ter saúde, ter o cuidado do Senhor. Livra ela de mãos más, livra ela de más companhia. Em tempo oportuno, batiza ela no Teu Espírito Santo, e que ela possa, Senhor, ter a oportunidade de confessar a fé em Ti. E também, Senhor, se não voltares até lá, ser batizada nas águas como um testemunho público de que crê no Senhor. Abençoa ela todos os dias da sua vida, é a nossa oração, guardando-a em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz.
Lembrando que essa semana é a semana que antecede a ceia, dia de oração de joelhos em todas as congregações, em todos os cultos, inclusive sábado. Os irmãos têm nessa semana desafio de oração. Preciso, após concluirmos o culto, todos os obreiros, obreiras, líderes de departamentos, irmãos e irmãs que queiram ficar aqui para pelo mínimo mais uns 10 minutinhos, vamos compartilhar uma situação de oração e vamos já consagrar esse momento de oração ao Senhor. Estaremos orando essa semana num horário determinado, todos os lares é para orar. E você sabe, nós vamos voltar à velha prática de colocar foto no grupo lá da família orando. Nesta semana vai ser assim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Prestem atenção, irmãos, lá no grupo. Às vezes sai um assunto ali importante e alguém coloca lá, parabéns para a irmã fulana, já desvia o foco. Então preste atenção o assunto que está no grupo. Amém? Não tem problema felicitar os irmãos, mas não desvirtue o assunto que está ali. Se tem um assunto da obra ali, a priori é assunto da obra ali, tá? Saiu a escala, o assunto é a escala naquele momento. Saiu um anúncio, o assunto naquele momento é o anúncio, tá certo? Não dá para divulgar a vaga de emprego, o aniversário não sei de quem, não. Ali é assunto da obra. Pode até fazer, mas cuide com o assunto que está naquele momento em pauta no grupo, para você não desvirtuar. Assim será também nas fotos de oração. Amém? Não ouvi amém, irmãos? Agora sim. Quando hoje? Mas olha aí, a irmã Eliane está de aniversário hoje. Aleluia, Deus abençoe a irmã Eliane. Passa aqui, vamos orar pela irmã Eliane, que está colhendo mais uma rosa. Vem junto, como que não? Vem acompanhando ela, vem junto, aqui o esposo. Queria fugir da oração aqui, né? Amém, Deus abençoe. Quem mais de aniversário por esses dias, quer receber a oração, venha rapidamente para nós orarmos, né? Em nome de Jesus. Quem mais estava de aniversário essa semana? Não tinha ninguém de aniversário por esses dias? Hein? Amém, irmã Cássia não estava de aniversário por esses dias? Não era esses dias, eu achei que era essa semana. A pequena aqui de aniversário. Quem? A Kathleen. Vem cá, irmã Kathleen. Aleluia. Amém, vamos orar pelos aniversariantes. Essa moça também que estava de aniversário. Que Deus abençoe. O Senhor vos abençoe de uma forma plena e completa. Rafael dia 5, vem cá, Rafael, vamos orar. Nosso jovem obreiro, não é? Aleluia, olha aí, ó, que bênção, viu? Que o Senhor abençoe. Quantos anos, Rafael? 16, jovem obreiro, amém? Que Deus te abençoe, abençoe a irmã Eliane, a irmã Kathleen, também essa moça que está de aniversário, né? Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus, amém? Tem jejum das irmãs sexta-feira. Tem jejum das mulheres aqui sexta-feira. Com frio, tem jejum das irmãs. E não esqueçam do culto de ceia do Senhor. Sábado, dia 7. Nós vamos para 287. Celebrar um ano do Centro Evangelístico na 287. Todos os irmãos que puderem estar lá. Será um grande momento de celebração. Depois parece que tem um café lá, né? Mas vai ser uma benção, amém? Sábado, dia 7, na 287. Lembrando que estamos completando um ano de congregação ali no Centro Evangelístico. Vamos orar. Estenda suas mãos na direção dos nossos irmãos aqui. Soberano Deus, eterno Pai, damos graças pelo dom da vida. Damos graças, Senhor, pela presença do Senhor na vida dos teus servos, por mais um ano de vida que o Senhor concede, irmã Eliane, irmão Rafael, irmã Kathleen, também essa moça que está aqui, Senhor, justamente com a irmã Raquel. Abençoa, permita que o teu nome seja glorificado na vida delas de uma forma muito especial, de todos eles possam celebrar muitos anos de vida na tua casa. Oramos pedindo que o Senhor abençoe cada crente agora, no sair do templo, no chegar da sua casa, seja um lugar da tua presença. E essa semana seja do teu cuidado, da tua presença, dissipando toda a força das trevas, em nome de Jesus. E todos dizem
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Parabéns.